Reabertos os trabalhos. A presidência recebe um requerimento de preferência, vem assinado pelo vereador Júlio César de Oliveira e traz o número 311 para a discussão do projeto de lei 9.417, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a LDO deste ano de 2005 e o PPA 2002-2005 para prever obras e desapropriação para remodelação do trevo de Itu. Está em discussão o pedido de preferência em votação. Obrigado. Isso, é por isso que nós estamos fazendo a preferência. Vereador Gerson Sartori, estamos votando uma preferência para o item 3. Vereadora doutora Silvana, vereador Felisberto Negri, já votou? Encerrada a votação. 13 votos aprovando o pedido de preferência, 2 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Portanto, estamos discutindo o projeto de lei 9.417, de autoria do prefeito municipal, que altera a LDO e o PPA. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Carlos Kubitsa. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei do prefeito municipal, que leva o número 9.417, altera a LDO 2005, PPA 2002-2005, para prever obras de desapropriação para remodelação do trevo de Itu. Eu pedi essa fala nesse projeto, senhora presidente, senhores vereadores, porque eu quero acreditar, tendo em vista o acelerado das obras daquele trevo e a morosidade com que a prefeitura está tratando a questão do isolamento do pessoal da Unip, da faculdade, dos moradores daquela região, do Alto Poço Boiadeiro, do SEAGE, enfim, colocando aquele pessoal numa situação de constrangimento total, desde que o trevo de Itu começou a ser remodelado. Não faltou insistência desse vereador, juntamente com comissão de moradores, de comerciantes do bairro e de estudantes, junto ao secretário de obras, senhor Ademir Pedro Vitor, que inclusive não deu retorno a esse vereador, porque até mesmo o Moreira, engenheiro do DR, se colocou à disposição para tentar uma solução alternativa para o caos que se encontra aquele local, onde todos os estudantes, moradores, comerciantes, para fazer com segurança o retorno para a região da Hortolândia, tem que ir até Coca-Cola e fazer o contorno pela passagem de nível que tem ali na Coca-Cola. Então eu quero acreditar que esse valor de 9 milhões de reais, ou seja, 1,5 milhão para pontes e viadutos e 7 milhões e meio para desapropriação e pavimentação, seja o início do desafogamento para aquele pessoal que está ilhado ali. E não adianta falar que colocou máquina, colocou alternativa de retorno ali pelo engordadouro, que ali virou um caos. Inclusive, qualquer hora vai dar sequestro ou tentativa de furto de veículo, porque o lugar é deserto, é escuro, não tem uma condição de segurança para o local. Eu confesso, senhora presidente e senhores vereadores, que uma maioria dos projetos que vem do Executivo não vem esmiuçado sobre o que se pretende o Executivo fazer. Esse é mais um deles, porque aqui se fala
em pontes e viadutos. Acredito que seja aquela ponte ali em frente à favela do Sorocabana, que vai dar acesso à Marcovec, o poço. Parece que já tem um problema com a Marcovec, a prefeitura, que não quer aprovar a obra da Marginal, que vai dar acesso ao viaduto do Torre de São José, para, até a princípio, porque isso não vai resolver totalmente, porque tem caminhões pesados que não vai ter condição de fazer esse contorno. Tem várias alternativas na Secretaria, e eu quero acreditar que esse dinheiro vai vir de encontro, ou pelo menos começar a minimizar o problema daqueles moradores, dos comerciantes e dos estudantes do entorno do NIP. Eu pediria à minha bancada, Marilene e Gerson, votar favorável ao projeto, porque entendo que esse é um começo. Não é ainda o definitivo, me parece, conversando com o vereador Felisberto Neg, que o montante que a prefeitura tem que gastar é perto de 40 milhões. Esses 9 milhões, quero acreditar, e já comece a minimizar o problema daquele pessoal. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto 9417. Em votação. Vereadora doutora Silvana. Encerrada a votação. Resultado: 15 votos pela aprovação e a presidente que não vota. Aprovado, portanto, o projeto de lei 9.417, de autoria do senhor prefeito municipal. Vamos pedir que número é 312. 312, eu peço. Presidência apresenta um requerimento de preferência para os projetos de lei 9.399, de autoria da presidência, e 9.414, de autoria do vereador Luiz Fernando Arantes Machado. Em votação, o pedido de preferência. Agora sim, em votação, o pedido de preferência para apreciação do 9399 e 9414, ambos projetos de lei. Vereadora Dilson Rosa, vereadora doutora Silvana, vereador Zé Dias, vereador Luiz Fernando já votou. Encerrada a votação, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e a presidente que não vota.
Portanto, em discussão, os projetos de lei 9399, de autoria da presidente, que estende a denominação de Rua Ângelo Bardi ao prolongamento desta no Jardim Santa Gertrudes, e de autoria do vereador Luiz Fernando Arantes Machado, de número 9414, que denomina Dr. José Geraldo Martins da Silva, o terminal rodoviário urbano de Vila Rami. Em votação. Porque eu sou firme nessas coisas. Vereador Cachan. Resultado da votação: 15 votos pela aprovação e a presidente que não vota. Portanto, aprovados por unanimidade. Com emoção, a gente vota essa propositura do vereador Luiz Fernando, denominando Dr. José Geraldo Martins da Silva, nosso ex-companheiro de Câmara, ex-presidente desta casa, também foi secretário especial do prefeito Miguel Haddad, do então prefeito Miguel Haddad, nosso companheiro que faleceu repentinamente, nos deixando aí uma grande saudade, deixando uma lacuna dentre o seu grupo de amigos, do qual nos incluímos. Parabéns, vereador Luiz Fernando, pela ideia de denominação do terminal rodoviário urbano de Vila Rami, do nosso queridíssimo Zé Geraldo. A presidência suspende por até 10 minutos os trabalhos para que possam ser elaboradas ou terminar a elaboração das emendas ao projeto de lei complementar 769. 10 minutos, então, suspensos os trabalhos. Você dá uma apressadinha depois lá? Pede para alguém apressar. Dá uma apressada, Sueli, por favor, bem. Quantas emendas é? Quero demorar bastante para morrer, né? Mas se eu morrer e você for diretor ainda, você faz favor. Quando for denominar alguma coisa minha, eu põe vereador, porque é um negócio tão difícil de ganhar a eleição. Claro, claro, meu amor. É que tá tudo fazendo as coisas. Reabertos os trabalhos. A presidência recebe um requerimento de preferência de número 313, apresentado pelo vereador Carlos Kubitsa,
pedindo preferência para a discussão da moção de número 74, de autoria do vereador Luiz Fernando Arantes Machado, que apela ao governo do estado pela implantação de símbolo do idoso para estacionamento de veículos. Está em discussão a moção. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, colocamos em votação. Está em votação a moção de número 74. A presidência transforma a votação, o requerimento de preferência, me perdoem, eu coloquei a moção em votação antes de votar o requerimento de preferência. Então, os senhores estão e as senhoras estão votando o requerimento de preferência número 313. Agora sim, encerrada a votação, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e a presidente que não vota. Colocamos então novamente em discussão a moção de número 74 e está em votação a moção. Puta brincadeira, hein? O que está acontecendo? Quem que está lá? Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, ou melhor, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e a presidente que não vota. Aprovada, portanto, a moção de número 74. Mais um pedido de preferência, desta feita assinado pelo vereador Júlio César de Oliveira, traz o número 314 de preferência para apreciarmos a moção. A moção de número 75, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Em votação, o pedido de preferência. Em votação, requerimento de preferência, vereador Carlos Kubitsa, vereadora doutora Silvana, vereador José Dias, vereador Luiz Fernando, vereadora Marilena Negro já votou, vereador Tico. Encerrada a votação. 15 votos pela aprovação da preferência, um senhor vereador ausente, ou melhor, somente a presidente que não vota. 15 votos, portanto, é a totalidade dos senhores vereadores. Está em discussão a moção de número 75. Com a palavra, seu autor. O vereador José Dias vai fazer uso da palavra? Em votação, a moção de número 75. Encerrada a votação. Vereador Gerson Sartori, vereadora doutora Silvana, falta só a senhora para votar. Então, não, agora sim. Agora atrapalhou de novo aqui o meu monitor com o painel. 15 votos pela aprovação e a presidente que não vota. Retificando, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e a presidente que não vota. Aprovada, portanto, a moção de número 75. O presidente recebe
mais um requerimento de preferência, desta feita assinado pelo vereador Carlos Kubica, pedindo preferência para a moção de número 76, de autoria da bancada do PT, que apela ao governo do Estado por aumento do efetivo dos batalhões da PM de Jundiaí e dos recursos destinados à manutenção e aquisição de combustível para viaturas. Está em votação o requerimento de preferência. Vereador Luiz Fernando, vereadora doutora Silvana. Votação do requerimento de preferência. Encerrada a votação, 15 votos pela aprovação e a presidente que não vota. Em discussão, a moção de número 76, de autoria da bancada do PT. Com a palavra, o autor do requerimento de preferência, vereador Carlos Kubica. Senhora presidente, senhores vereadores, essa moção proposta pela bancada do Partido dos Trabalhadores tem o intuito de apelar ao governo do Estado por um aumento no efetivo dos batalhões da Polícia Militar de Jundiaí e dos recursos destinados à manutenção e aquisição de combustível para as suas viaturas. Eu gostaria de lembrar que, recentemente, estive reunido com o capitão Iqueda, no batalhão da Polícia Militar ali na Barão do Rio Branco, junto com a presidente da Associação dos Moradores do Recanto da Prata, Manuela, quando nós fomos pedir para que o capitão Iqueda fizesse um patrulhamento mais ostensivo naquela região, visto ser um bairro distante, e não ter condições de cobrir toda a região do Caxambu, Jundiaí-Mirim, e está indo com frequência ao bairro Recanto da Prata. O que nós pudemos ouvir ali e verificar no local do batalhão foi que, fora a questão do efetivo, eles têm problemas sérios com manutenção de viaturas, porque a verba advinda do governo do Estado é de R$7 mil e não sequer dá para abastecer alguns veículos e fazer a manutenção ainda. Uma parte, Carlão. Vossa Excelência, uma parte, nobre vereador. É porque esse governo do Estado é o governo que gosta e trabalha por gente. É o governo Geraldo Alckmin, do PSDB. Perfeito, Gerson. Eu não quis dizer sigla partidária, mas me parece que não está sendo respeitado a questão segurança em nenhum dos municípios. Eu falo por Jundiaí porque é a terra onde eu nasci, é onde eu vivo e é onde eu atuo na minha área política. E nós fizemos, inclusive, a princípio eu ia fazer sozinho, mas como nós temos feito várias ações, a bancada do Partido dos Trabalhadores, os 9 vereadores puseram sua assinatura no requerimento, que eu faço uma leitura rápida para que vocês saibam o que nós estamos enviando ao governo do Estado. Considerando que o Jundiaí não está recebendo a devida e merecida atenção em diversos segmentos, principalmente quanto à segurança de seus habitantes, embora classificado como uma das principais cidades do Estado, no quesito de arrecadação de impostos e em razão do seu diversificado parque industrial, comércio e agricultura, o que a fez ser conhecida internacionalmente como Terra da Uva. Considerando que a Polícia Militar tem procurado atender a população dentro das suas limitadas possibilidades, pois além de não contar com o efetivo necessário para o porte da nossa cidade, os recursos repassados para a devida manutenção das viaturas e aquisição de combustíveis são insuficientes. Considerando que, devido à mencionada situação, grande parte do seu equipamento permanece nos pátios, aguardando o conserto ou imobilizado por falta de combustível,
Considerando o exposto e as muitas páginas de jornais contendo provas incontestes de que a violência está cada vez aumentando em Jundiaí, apresentamos à mesa na forma regimental, sob apreciação do soberano plenário, essa moção de apelo ao governo do Estado por aumento no efetivo dos batalhões da Polícia Militar de Jundiaí e dos recursos destinados à manutenção e aquisição de combustível para viaturas, dando-se ciência dessa deliberação ao senhor governador, ao secretário de Segurança Pública, ao prefeito municipal de Jundiaí e ao comando dos batalhões aqui sediados. Só para concluir, senhora presidente, o Gerson pode me corrigir se eu estiver mentindo, uma reunião lá no Nova Odessa, com a comunidade do bairro do Caxambu, onde, se eu não estiver enganado, me parece que a própria população se cotizou para arrumar uma viatura para fazer a manutenção do Jundiaí-Mirim e Caxambu. É uma vergonha a gente ter que dizer isso da tribuna, a população se cotizar para arrumar a viatura que deveria o governo do Estado estar fazendo a manutenção para dar segurança aos cidadãos. Senhora presidente, senhores vereadores, eram essas palavras do vereador Carlão Kubitsa, do PT. Continua em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Júlio César de Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, moção da bancada do Partido dos Trabalhadores que apela ao governo do Estado por aumento de efetivo dos batalhões da Polícia Militar de Jundiaí e dos recursos destinados à manutenção e aquisição de combustível para viaturas. Eu vou gostar muito do dia em que nosso país não precisar mais se preocupar tanto com a questão de segurança pública como a gente ainda tem que se preocupar hoje. Eu vou ficar muito feliz. Mas enquanto não acontece, a gente tem que batalhar para que minimamente a população se sinta segura no seu trajeto de casa ao trabalho, à escola ou mesmo ao lazer. Então votaremos favoravelmente a moção, apesar de que já é de conhecimento público o aumento que nós teremos no efetivo de homens na cidade de Jundiaí, num trabalho realizado quando ainda era deputado, o nosso atual prefeito, Ari Fossen, junto ao governo do Estado, para que Jundiaí tivesse e fosse sede de mais batalhões, não só da Polícia Militar, mas também do efetivo da Polícia Rodoviária. E com certeza isso vai ajudar, e já se percebe hoje na cidade de Jundiaí a presença muito mais ostensiva da polícia. Ainda não é o suficiente e eu temo que jamais nós iremos conseguir com que realmente a gente tenha o sentido da segurança como nós gostaríamos de ter. Porque o que falta no nosso país é o investimento na educação. Uma verdadeira revolução se começa pela educação. E não é isso o que a gente viu acontecer nos últimos anos no nosso país, com a degradação do ensino público, chegando agora ao cúmulo, que quem está acompanhando um pouquinho, quem tem filho que prestou o Enem e acompanha um pouco do que está acontecendo, vai verificar o número de questões erradas para um exame do porte nacional do Enem. Nós temos que começar a revolução educando as nossas crianças para que a gente não tenha que punir os homens. Então votaremos favorável, sim, porque acreditamos que minimamente é necessário que se dê a segurança às pessoas. E aqui não é culpa de A, B, ou C ou D. Apesar de ser da bancada de oposição, como líder do partido da situação nessa casa do PSDB,
peço aos meus companheiros de partido e a toda a base de sustentação que apoie essa moção, porque ela vem no sentido do bem maior, que é a comunidade como um todo. Certo? Então, acho que as questões políticas devem e serão sempre debatidas com o maior grau de responsabilidade por todos os membros desta casa. Eu não tenho a menor dúvida de que isso acontece todas as terças-feiras na Casa das Leis, na Casa do Povo de Jundiaí. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocá-la em votação. Está em votação a moção de número 76, de autoria da bancada do PT. Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. O presidente recebe mais um requerimento de preferência, que traz o número 316, vem assinado pelo vereador Tico, pedindo preferência para a discussão da moção de número 79, de autoria do vereador Luiz Fernando Arantes Machado. Está em votação o requerimento de preferência. Aqui é democrático. Espera só um pouquinho, o que está fazendo? Aguenta um pouquinho, já vem já. Vem. Tá aí, ó. Vereador Júlio César, faltando só a sua votação. Encerrada a votação, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e a presidente que não vota. Está em discussão, portanto, a moção de número 79, de autoria do vereador Luiz Fernando Arantes Machado, que apela ao governo federal pelo aumento de aplicações do Produto Interno Bruto, PIB, em educação e saúde. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, colocamos em votação. Está em votação a moção. Encerrada a votação, 14 votos pela aprovação, um vereador ausente e a presidente que não vota. Aprovada, portanto, a moção. O presidente suspende por até 10 minutos agora a sessão, para que as emendas sejam xerocopiadas, vamos assim dizer, para serem entregues aos senhores vereadores. E aqui nós ratificamos o dito popular de que os últimos serão os primeiros, e todos os últimos foram realmente os primeiros. E agora vamos discutir o projeto de lei complementar 769, de autoria do prefeito municipal. Já chegaram as emendas e também as cópias, portanto, não há necessidade de interrompermos os trabalhos. Vamos então colocar, e o fazemos em discussão, o projeto de lei complementar número 769, de autoria do prefeito municipal, que regula a instalação de transmissores de radiação não ionizante e o Fundo Municipal de Conservação da Qualidade Ambiental. Nós temos 6 emendas ao projeto. A de número 3 foi retirada. Lembramos que não poderão fazer uso da palavra hoje no projeto, porque já o fizeram os vereadores Carlos Kubica e Adilson Rosa. Em discussão o projeto, com a palavra o vereador Júlio César de Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei que tramita há um bom tempo nessa casa e que
suscitou 3 adiamentos para que se tentasse minimamente se chegar a algo que fosse de consenso nessa casa. E aí está aí, já explicitado, no número de emendas que nós vamos ter. E eu, como fui um dos que defendeu para que no dia de hoje fosse feita a aprovação ou não do projeto, mas que se votasse, e já tendo até feito a suspensão da sessão de hoje para essa discussão, não vou me estender aqui. Eu acho que nós estamos realmente fazendo discussões de alto nível de um problema que muitos municípios, que muitos países estão enfrentando e que nós temos que estar atentos ao que acontece no país e no mundo, que é uma tecnologia nova que ninguém sabe ainda o que pode ou não trazer, né, de algum malefício para a saúde. O que nós não podemos é deixar a cidade sem um ordenamento jurídico, para que minimamente a gente possa tentar contemplar o usuário e minimamente a gente possa tentar contemplar, né, as pessoas que estarão tendo as antenas próximas às suas residências. Inclusive, porque às vezes a gente sabe que as antenas são levantadas rapidamente, né, vereador Tico? Eu, por exemplo, tive um caso agora ali no parque da represa, na parte baixa, que em menos de uma semana foi levantada a torre. Eu passei lá e vi que eles têm uma autorização para a construção. Permite mas uma parte? da lei antiga. Tem uma parte, não, vereador. É uma questão muito polêmica, né, vereador? Nós tivemos há dias atrás uma antena móvel instalada no meu bairro, num local que não pode construir residência. Quer dizer, residência não pode construir, porque não tem metragem, não tem recuo. Agora a antena constrói, se levanta do dia para a noite como se bem entende. Então é uma questão muito complicada mesmo. Ninguém aqui é contra celular, até porque eu tenho celular. Ninguém é contra a telefonia celular. Mas da forma que esse povo vem fazendo na cidade está difícil. Então temos que analisar com mais responsabilidade um pouquinho mesmo. Tá bom, vereador? Perfeito, vereador. Eu tenho certeza que cada um votará de acordo com aquilo que acredita que seja o melhor para o nosso município. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continue a discussão o projeto, com a palavra o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores vereadores, como bem disse aqui o vereador Julião, é um projeto que já vem aí sendo discutido há algum tempo. Inclusive nós temos uma comissão trabalhando nesse sentido na casa, aliás, com o vereador Negre já com vários dados na mão, e daí a nossa preocupação, não em polemizar, mas em procurar estar ajudando aí no dia a dia, para que não se transforme aí essa questão num caos aí para a cidade. Conversava ainda há pouco com o vereador Carlão, e ele falava que o próprio DAI está interditando aí torres de celulares, porque o pessoal vai lá e acaba fazendo nas áreas de mananciais. O vereador Adilson, que não pode falar hoje, que já falou do projeto, sabe da situação. Os caras chegam lá, põem a torre, e aí depois vem a preocupação que está dentro de cada um de nós. Quer dizer, como que fica com o que já está errado, com o que está para trás? Quer dizer, então nós estamos fazendo emendas, vamos estar conversando, mas é necessário que a prefeitura tenha uma fiscalização melhor nesse assunto, porque senão vem lá o pessoal que instala, doutor Cláudio, vai lá, põe a torre num lugar, no outro, e depois diz que é direito adquirido e não tira mais. Então, além de ter projeto, além de ter lei, é necessário que tenha uma fiscalização muito bem feita, e não uma fiscalização de mentirinha. Porque nós recebemos aí um requerimento onde mais da metade das torres estão em locais errados, de acordo com essa lei que vai ser votada hoje. Então é necessário que a prefeitura veja o que faça com isso, como recorra aí no Ministério Público, eu não sei como vai fazer, mas senão a gente tá brincando de votar lei. Quer dizer, vamos votar uma lei, mas mesmo assim todo mundo vai tampar o olho e vai lá, vai pôr, daqui a pouco vão pôr uma no córrego do São Camilo, Zé Dias. Eu sei que o senhor está atento, mas a gente tem que ficar em cima, porque senão não dá. Então é preciso que tenha fiscalização, porque senão, outro dia puseram lá uma no Caxambu, o vereador Negre acompanhou, o vereador Julião acompanhou uma esses dias aqui
no Parque da Cidade, daqui a pouco, vereador Nilson, vamos pôr uma até lá no Balsam, em homenagem ao seu louro lá. Então temos que tomar cuidado, temos que estar atento, temos que fiscalizar e acompanhar os trabalhos. Com certeza, o vereador Negri, junto com a comissão, vai estar aprontando esse relatório, vamos estar aprovando, mas é necessário que tenha mais fiscalização, porque senão nós vamos ficar brincando de faz de conta, que nem quando a molecada brinca de pega-pega, só que tampa o rosto, Zé Dias, de brincadeira. Todo mundo está correndo, mas você está vendo onde a pessoa está indo. Aí não vale. E parece que é isso que está acontecendo na cidade de Jundiaí. Diz que não pode, mas a hora que a gente vê, de um dia para o outro, está a torre lá instalada, pastor. Parece um milagre daqueles que só acontece nas igrejas quando a turma tem muita fé. Era essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador engenheiro Felisberto Negri Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente essa incumbência que me foi dada de ser o relator desta comissão para apurar a instalação das torres de celular, procurei fazer o máximo dentro do meu conhecimento, dentro das minhas pesquisas. Já conversei antecipadamente com os senhores vereadores, mas tenho que colocar aqui de público. O tema é um tema bastante moderno, é um tema novo, é um tema onde todos os municípios já estão se atualizando. Fiz alguns levantamentos de alguns municípios do porte de Jundiaí, até maiores do que Jundiaí, e chegamos a algumas conclusões de que a instalação de torres de celular, ela, segundo o artigo 40 da Constituição Federal, ela é uso e ocupação de solo, portanto, ela é de autonomia do município de implantá-la. No entanto, alguns municípios, eles agem diferentemente. Nós temos aqui um município, por exemplo, que proíbe a instalação de torres de celular dentro das APAs, Área de Proteção Ambiental. Você imagina se nós fizéssemos isso na nossa cidade, proibir dentro da área de APA. Não poderia instalar em lugar nenhum na cidade. Seria apenas uma emenda, não deixando que nada disso fizesse. Proibindo a instalação em presídios, em cadeias públicas, em hospitais, em postos clínicos de saúde, no eixo de 200 metros de estabelecimentos públicos, enfim, aeroporto, heliporto, 200 metros de posto de combustível, depósito de gás, artigos considerados inflamáveis. Nós vimos tivemos uma orientação muito interessante a respeito de instalação de para-raios. Nós estamos até propondo, juntamente com a comissão, a única emenda que a comissão ofertou, na verdade, que seja instalado para-raios em todas as torres de celular. Vejam, senhores, o tema é muito e é bastante complexo. Nós temos aqui, por exemplo, na cidade de Viçosa, né, onde fica vedado a instalação em bens públicos de uso comum do povo, em especial em parques, praças, áreas verdes, creche, escola, centro educacional, no entorno de equipamento de interesse socioeconômico, paisagístico. Então, veja, isso tudo aí, nós temos que tomar uma devida precaução. Nós temos, inclusive, pesquisamos, jurisprudência. Dentro de Porto Alegre, por exemplo, onde se aprovou, na lei proibia a instalação ao redor de hospitais, escola, tudo que eu citei, as empresas entraram, e eles vão entrar porque eles são gananciosos, eles querem instalar, eles precisam instalar, por causa eles não podem, porque tem que ser aquele ponto, eles entraram com pedido na justiça, e o próprio juiz de Porto Alegre indeferiu o pedido, dizendo que é de autonomia e a lei tem que ser cumprida, quer dizer, realmente eles têm que cumprir a legislação, quando diz uma distância de parque, de posto de saúde, enfim, o que a legislação municipal permite. Então, para que a gente não faça com que o projeto de lei não prospere, e que o tema é um tema bastante
moderno, novo. Nós temos aqui, por exemplo, Porto Alegre, ele tem uma legislação que não fala só sobre telefonia celular, ele já fala sobre a passagem dos cabos de TV a cabo, de telefone normal, já subterrâneo, juntamente numa própria lei de telefonia, uma disciplina própria de telefonia celular. Ele trata a questão como um todo, né? É importante que a gente tenha conhecimento disso, para que a gente não fique também, amanhã, com problema com televisão a cabo, com problema com telefones que tem outras companhias que acabam instalando, enfim, para que a gente não caia, diga à Prefeitura, ao Poder Executivo, que desde o prefeito anterior vem tentando aprovar essa legislação. Eu proponho, através da comissão, para que nós aprovemos, mais um minuto eu já termino, presidente, que nós aprovemos o projeto. A comissão está ofertando esta emenda de colocar para-raio, pelo menos para que a gente possa ter, ao redor das residências, uma segurança maior a respeito disso, porque são técnicas, pode ser que alguém amanhã fale, não tem problema, não precisaria. Mas o que abunda não atrapalha, né? Eu acho, e algumas emendas de alguns dos senhores vereadores, a gente aprovaria o projeto, porque, na verdade, o coordenador de planejamento, ele fez um excelente trabalho, um estudo em cima disso. No entanto, eu volto a afirmar, o projeto é muito técnico, a lei é muito técnica, e, na verdade, nós não podemos levar só para o aspecto político. Agora, tenho que deixar claro, esse pessoal de telefone, de torre de celular, é que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Quer dizer, enquanto, mesmo com legislação, eles vão continuar implantando antena de celular aonde eles bem convém, porque só interessa para eles naquele ponto. Então, se a legislação não permitir, eles vão lá e instalam no final de semana. O que precisa é que a Prefeitura realmente fiscalize. Volto aqui a parabenizar o DAI, porque o DAI tem realmente, dentro das áreas de mananciais, tem embargou uma do lado da minha chácara, porque os moradores fizeram movimento, o DAI foi lá e embargou. Estavam com toda a infraestrutura já para colocar a torre. Então, a Prefeitura tem que agir como o DAI está agindo, quer dizer, ser ágil, ser rápida, não esperar que eles protocolem um pedido querendo autorização. Eles vão protocolar o pedido querendo a regularização. Então, o meu encaminhamento é para que aprovemos com esta emenda da comissão. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Isso é o que tinha a relatar e a dizer. Continua em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora doutora Silvana. Senhora presidente, senhores vereadores, sem dúvida nenhuma seria extremamente importante que nós tivéssemos tido tempo hábil para ouvir a comissão que foi formada a respeito desse tema, para que pudéssemos exarar aqui um parecer adequado. Porém, eu acho que a questão vai muito além do que apenas a regulamentação da instalação das torres de celulares. A gente não tem ideia, nesse país, e nenhum estudo a respeito de radiação ionizante. Nós não sabemos o que isso vai nos trazer de benefício ou de problemas de saúde daqui a alguns anos. Tudo é feito de uma forma sem saber realmente quais seriam as consequências para o ser humano da radiação ionizante. Assim como nós temos consequências graves das pessoas que moram embaixo de torres de alta tensão, com determinados cânceres desenvolvidos nessas pessoas que moram embaixo de torres de alta tensão. Final de semana, sábado, eu estava assistindo a um programa na NET, que estava uma discussão extremamente importante sobre a Suécia, sobre a questão não exatamente das torres de celular, mas da utilização do lodo orgânico, que hoje é produto da nossa estação de tratamento de esgoto, nas culturas agrícolas. Porque começou-se a perceber que esse lodo que é usado na cultura agrícola tem trazido problemas de saúde seríssimos com intoxicação de cobre, mercúrio e doenças causadas por bactérias que se chamam Escherichia coli. E a gente utiliza também no nosso município esse lodo na cultura agrícola. Só que lá na Suécia já está sendo proibido. Pois não.
sinto corrigi-la, mas a informação que eu tenho não confere com a que a senhora está dando. Sim, confere. Sei que o lodo é utilizado apenas, então, somente, experimentalmente, em plantação de cana-de-açúcar, exatamente. que vai para álcool, não para Isso consumo já não foi o humano. que me disseram. Não, mas eu tenho essa informação, Tá. então, só corrigindo, veja que bate a informação com a senhora, que é para cana. E a cana, ela é única e exclusivamente utilizada para álcool combustível, diga-se de Bom, passagem. eu não sei, mas eu só sei que a informação que foi me dada é que era para ter sido usada não só para cana-de-açúcar, tá? Para consumo de álcool, combustível, mas para outros tipos de agricultura. Eu acho que isso a gente já deve até observar melhor, para que o nosso município também não incorra nesse erro que está incorrendo a Suécia e outros países da Europa nesse sentido. Mas eu acho que é importante a gente dizer aqui que a gente não sabe qual vai ser realmente, daqui a algum tempo, as doenças causadas pela radiação ionizante. A gente não sabe. A gente não sabe como o organismo do ser humano vai reagir a esse impacto com radiação ionizante. Tanto que há alguns anos atrás, a gente nem imaginava, por exemplo, que o ultrassom traria problemas para alguns bebês. Em alguns bebês, o ultrassom, que é uma coisa tão simples e que todo mundo faz, trouxe problemas de retina para muitos bebês, problemas auditivos para outros. Então, a gente não sabe no ser humano qual será o impacto disso. Por outro lado, eu achei por bem fazer uma emenda suprimindo o artigo 4º desse projeto. Que artigo que é esse? É o artigo que diz o seguinte: poderá ser autorizada a instalação de sistemas transmissores em bens públicos municipais, de uso comum do povo e de uso especial. Eu, sinceramente, não gostaria, e particularmente eu falo isso, não gostaria que fosse instalada uma torre de celular no hospital universitário. Eu não gostaria que fosse instalada uma torre de celular no meu posto de saúde. Eu não gostaria que fosse instalada uma torre de celular em outro bem público, mesmo que ela atendesse às condições que o projeto coloca e que o projeto institui. Porém, eu acho que se a gente puder preservar o máximo que a gente puder do contato direto das pessoas com as torres de celulares, e isso parece que não vai ser possível, porque se instala a torre de celular em qualquer lugar, eu acho que nem esse projeto irá viabilizar a possibilidade de retirada das torres que estão irregulares, porque me parece que existe até a questão do direito, né? Do direito, como é que é, vereador? Do direito adquirido. Então, eu acho que vamos tentar, pelo menos, minimizar as questões referentes à torre de celular, e eu achei por bem suprimir esse artigo que permite que seja instalada a torre de celular em próprio público. Senhora presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Continua em discussão o projeto em votação. Cadê as emendas? Vereador José Dias, não está no plenário. Vereador Luiz Fernando. Encerrada a votação. 14 votos pela aprovação e 2 senhores vereadores ausentes. Aprovado, portanto, o projeto de lei 769. Vamos agora à votação das emendas. Emenda de número 1. Suprime o artigo 15 e confere uma nova redação ao artigo 14. Em votação, a emenda de número 1. Por que não votou?
Vereador Marcelo. Encerrada a votação. 13 votos pela aprovação, 2 votos contrários e 1 vereador ausente. Aprovada a emenda de número 1. Emenda de número 2. Em votação. De autoria do vereador Adilson Rosa, que veda a instalação de radiobase de telefonia celular microcélulas a uma distância de 200 metros de escolas, creches, casas de repouso, centros comunitários, centros de saúde, hospitais e assemelhados. Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, 1 voto, 1 abstenção e 2 senhores vereadores, não, o vereador Val está presente, não deu tempo, 2 ausentes. Aprovada, portanto, a emenda de número 2. A emenda de número 3 foi retirada pelo autor. Agora a emenda de número 4 é do vereador Júlio César de Oliveira. Acrescente-se ao artigo 1º, parágrafo único, item 5, radioamadorismo. Está em votação a emenda. Faltando somente o voto do vereador Pastor Roberto. Agora sim, 11 votos pela aprovação, 4 abstenções e 1 senhor vereador ausente. Aprovada também esta emenda de número 4. Próximo item, a emenda de número 5, em votação. É de autoria da vereadora doutora Silvana, que diz: suprima-se o artigo 4º do projeto. Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, 2 votos contrários e 1 senhor vereador ausente. Aprovada também a emenda de número 5. Última emenda de número 6, que exige para-raios nas torres de celular. Acrescente-se onde couber, toda a torre de que trata esta lei complementar a construir ou já construída será dotada de para-raios. Vem assinada pela Comissão Especial por força do requerimento 32 deste ano de 2005. Em votação a emenda. A comissão é composta pelos vereadores Gerson Sartori como presidente, Adilson Rosa, Felisberto Negri Neto, Enivaldo Ramos Freitas Uval e José Antônio Cachan. Encerrada a votação, 15 votos pela aprovação e 1 senhor vereador ausente. Portanto, aprovado o projeto de lei complementar 769 e todas as suas emendas. Questão de ordem, senhora agora, presidente. questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Não, que eu fico preocupado quando os vereadores da situação começam a
votar um azinho, um vermelhinho, aquelas coisas, porque tem gente que precisa fazer um mapa correndo aí, começa a ter que mudar a caneta, vai ter que aumentar salário ou criar novos cargos, porque o negócio é complicado. É verdade, vereador, o senhor tem razão, bem observado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César de Oliveira. Vamos colocar agora os requerimentos em discussão. Não, era em cima da questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Ah, pois não. Eu acho que ficou claro até na minha fala que eu disse que cada um da bancada de situação, e acreditei, estava falando até mais realmente na realidade, nas conversas que tivemos nos bastidores, que cada um estaria votando de acordo com o seu livre pensamento, sem nenhum patrulhamento, que não faz parte do nosso métier patrulhar, como alguns partidos, que inclusive tem o patrulhamento, né? O patrulhamento na sua sigla. Vamos colocar e o fazemos. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César de Oliveira. Já que a senhora vai agora fazer as discussões, eu gostaria de pedir destaque para os requerimentos de número 287, 288, 289, 301, 302. Atendendo à questão de ordem do vereador Júlio César de Oliveira, colocamos em votação o pedido de destaque para a votação. Lembrando que a discussão é englobada, apenas a votação é em separado. Requerimentos 287, 288, 289, 301 e 302. Em votação, pedido de destaque. Encerrada a votação, 9 votos pela aprovação do destaque, 3 votos pela rejeição, 1 abstenção, 2 vereadores ausentes e a presidente que não vota. Portanto, serão votados em destaque os requerimentos 287, 288, 289, 301 e 302. Estão em discussão os requerimentos de números 286 a 293, 298 a 302 e o 308 e também o 309. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Bem, na prática, o patrulhamento existe sob oposição. Então, eu gostaria de utilizar a tribuna agora, senhora presidente, para fazer um comunicado. Primeiro, senhores, as pessoas aqui presentes, né, no plenário, senhores vereadores, que todos os pedidos de destaques de requerimento foram de autoria, são de autoria desta vereadora, com pedido de informações no Executivo, que já vem se arrastando já de várias sessões. Então, no pacote, hoje, eles foram englobadamente destacados com a intenção certa de rejeição. Não estamos mais nos preocupando, acredito que nem eu, como vereadora do Partido dos Trabalhadores, nem os meus pares da bancada, com rejeição de requerimentos. Aliás, devo informá-los e comunicar que, a partir desta sessão, não mais iremos, pelo menos da minha parte, não farei mais requerimento através do plenário. Vou usar meu direito de cidadã, protocolá-los na prefeitura e eu obterei as respostas num prazo talvez mais ágil do que aqui nesta casa, como vem acontecendo. Então, é uma pena que este fórum de discussão seja para o patrulhamento, sim, das ações internas aqui, entre nós. Eu fico triste com isso, é um tratamento diferente que está se dando e está me dando a oportunidade de usar a tribuna para colocar isso a limpo. Então, senhores cidadãos,
Também vou dar uma informação aqui, que não se pague o protocolo, valor de R$10 para protocolar um pedido de informação, que é o seu direito. Leve a Constituição na mão e faça valer o seu direito de cidadão e peça qualquer informação para a Prefeitura que seja de interesse seu, da coletividade, que seja de interesse do munícipe. E eu vou estar usando dessa prerrogativa de cidadã para fazer isso. Então, agradeço, senhores vereadores, pelo destaque. Haverá tempo de rever essa posição. E vou ler aqui quais requerimentos que estarei protocolando, junto com tantos outros que já foram rejeitados aqui, junto com muitos outros cujas respostas evasivas já estarei protocolando no Ministério Público e que está sendo comunicado ao vivo e a cores direto para o gabinete do prefeito agora. E vamos aqui dizer, o 287 pede informações sobre contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, varrição manual e vias logradouros públicos, informações sobre contratação de clínica de geriatria e repouso para abrigo de idosos, informações sobre a política municipal do idoso na cidade, informações sobre a indicação de médico auditor para a unidade de avaliação e controle da Secretaria Municipal de Saúde e informações do Executivo sobre a alteração do Código Tributário para prever isenção do IPTU em favor do responsável por pessoa portadora de deficiência nas condições em que especifica. São esses requerimentos, são informações necessárias para a minha proposta de trabalho dentro desta casa e que, infelizmente, só vai adiar um pouco, porque vou protocolá-las e, a partir de agora, os senhores vão ter um espaço a menos com que se preocupar dentro da sessão, que é destacar requerimentos da oposição. Eram essas minhas palavras na sessão de hoje, senhora presidente e meus nobres pares. Continua em discussão os requerimentos. Bom, já que a Marilena definiu aí, e vai ser difícil depois a gente homenagear os belos requerimentos, Marilena, que você vem fazendo, então vou aproveitar esses minutos para voltar a insistir, né? Destacaram, acho que foi três requerimentos da vereadora, 5 da vereadora hoje, né? Uma mão cheia. Eu acredito que destacaram até para fazer uma homenagem a uma mulher que vem aí defender um partido de esquerda, e com certeza deve ser aprovado junto com os demais requerimentos, até porque nós temos um importante hoje da nossa comissão, né, Luiz Fernando? Da questão do cadeião, mesmo porque a gente precisa preparar esse relatório, e a gente acompanhou aí, durante essa semana, mais uma fuga na cadeia, e nós estamos muito preocupados, mesmo porque o número é muito alto lá de detentos, e a gente vem insistindo, nós tivemos já uma conversa muito boa, tanto com o doutor Joaquim, como com o prefeito municipal, mas está precisando de mais gente aí para ajudar a tomar conta ali da questão dos presos, porque fugiu 11, podia ser 493, e aí eu não sei como ia ficar, não o bairro do Anhangabaú, como ia ficar a nossa cidade e nossa região. Mas, enfim, são requerimentos como esse que traz a importância da luta com a questão do cadeião, mas são requerimentos como esse da vereadora Marilena, que vai nos dar informação e subsídios para que a gente depois não fique tão atropelado como na questão das torres de celulares, quando demorou para a gente ter informação, todo esse tipo de coisa, e às vezes pode facilitar, vereador Tico, o trabalho de todos os vereadores. Então é importante que tenha essa aprovação, que tenha essa soma nas coisas, para a gente não ficar com dúvida quando vem os 9 milhões, que nem chegou hoje aqui, e nós aprovamos, pensando aí no bem da comunidade, projeto do prefeito, a gente podia vir aqui e tripudiar em cima, no entanto, a gente da oposição veio aqui, aprovou os 9 milhões, compreendendo a necessidade do trevo de Itu. Nós aprovamos a questão do terreno do CDP, compreendendo a necessidade da cidade. Então, a gente não fica tripudiando em cima daqui ou daquela outra coisa. Então, as divergências, a gente deve buscar alguma maneira aí de confortar elas, para que a gente tenha requerimentos aprovados nessa casa, para que exista maior número de informação, para que a gente consiga, antes, por exemplo, do trevo da Duratex reformar, a gente já teria lá atrás outros vereadores feito requerimento, ter pego as 20 mil assinaturas, que o senhor está de parabéns, eu vejo aí o senhor com esse sorriso,
aí já teria resolvido. Quem sabe já não teria um túnel pronto. Permite uma alguma parte, coisa? Permito, vereador. Não, obrigado aí por lembrar do vereador Tico das 20 mil assinaturas, né? Mas... É uma marca. Oi? É uma marca. É uma marca, é isso. Agora, a questão regimental da casa tem que ser respeitada mesmo, e eu compreendo aí a vereadora e Vossa Excelência também, até para entender que existe uma norma regimental nessa casa e que vocês estão sendo mais amenos aí nas palavras. Muito obrigado até, e é uma melhor convivência dentro da casa mesmo, né? Vocês estão sendo mais amenos nas palavras aí. Muito obrigado, viu, vereador? Essa é a nossa intenção, vereador Tico e todos os vereadores, bem como é a nossa intenção que o caderninho que fique anotando aí, anote aprovado, aprovado, aprovado. Não dá para ter reprovado bem no nome de uma moça tão bela como a nossa companheira de partido, Marilena Negro. Até o do Carlão não pedimos destaque? Pelo amor de Deus, vamos aprovar tudo. O Carlão teve a operação, mas tudo bem. Vamos ver se o pessoal aprova os requerimentos. Vamos ver o resultado, senhora presidente, como vai ficar as anotações depois. Continua em discussão os requerimentos. Em votação. Primeiro vamos colocar os requerimentos que foram destacados: 287, 288, 289, 301 e 302. Esses estão em votação. Vereadora Marilena Negro. Encerrada a votação. 4 votos pela aprovação, 8 votos pela rejeição, 3 senhores vereadores e ausentes e a presidente que não vota. Portanto, rejeitados com 8 votos os requerimentos destacados. Colocamos agora em votação os requerimentos 286, 290, 291, 292, 293, 298, 299, 300, 308 e 309 em votação. Encerrada a votação. 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Antes de pedirmos que os senhores registrem a presença para que possamos encerrar a ordem do dia e iniciar o grande expediente, nós vamos lembrando a todos, amanhã, audiência pública aqui na Câmara, a partir das 9 horas. Em observância à previsão contida no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101 do ano de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa audiência é a partir das 9 horas perante a comissão referida no artigo 131, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, relativa à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre deste ano de 2005, com a presença do secretário de Finanças, José Antônio Parimoski. Portanto, todos os senhores vereadores estão sendo convidados. Pedimos agora que os senhores vereadores registrem as presenças.
para darmos início ao grande expediente, que temos 7 senhores vereadores inscritos. Vereador Luiz Fernando, sua presença. Vereadora Marilena Negro. Vereadora Marilena, a senhora, por favor, registre a sua presença. Vou suspender. Com 14 senhores vereadores presentes, antes de darmos início ao grande expediente, vamos suspender os trabalhos por até 30 minutos, se necessários. A sessão está suspensa. Alô. Estão reabertos os trabalhos. Nós tínhamos a inscrição de 8 senhores vereadores para falar no grande expediente. Como todos dispensaram o uso da palavra, pedimos aos senhores vereadores que registrem a presença para que possamos encerrar a nossa sessão de hoje. Show de bola, né? Bom, olha, hoje tem bastante aqui, nossa, olha. Hoje não, irmão, hoje estamos encerrando a sessão aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 9 vereadores presentes. Com 9 senhores vereadores. 9. 2, com 4, 9. 9. Com 10 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a 31ª sessão ordinária. Viu? Eu falei com o Luiz, eu vou ficar no Banespa. Não, eu já falei, não, Luiz não, falei com o Dejair. Pode ser, você fala com o Dejair que eu... Tá? Nossa, que bonitinha essa cor. Faz favor pra mim. Dá pra deixar lá, porque a gente já tem um movimento lá, né? Aí sob controle, irmão.